aí para a gente tomar como base? Vai, Luquinhas, agora você pode. Mateus capítulo 14, você que está com sua Bíblia, abre aí para me acompanhar. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 a 33. 22 a 33, para tomar base para essa nossa mensagem de hoje. O texto vai nos dizer assim: logo a seguir, compeliu Jesus. Algumas versões vão dizer assim: logo a seguir, obrigou Jesus, ordenou Jesus, fez com que os seus discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Que coisa linda. Você já parou para imaginar essa cena? Jesus andando por sobre o mar. Deve ser a cena mais linda, né, que a gente pode imaginar na vida. Depois que a gente sabe que é Jesus, né? E eles vão valer isso também. Ó. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados, com medo, amedrontados, frouxo, e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Não. Vocês sabem quantas vezes aparece na Bíblia a palavra não temas? 366 vezes. Uma para cada dia, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Porque o povo de Deus não deve temer as tempestades da vida. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. A gente, quando repara assim na força, né, das tempestades, das ventanias, geralmente a gente fica meio que assustado, desolado, a gente treme nas bases. Então ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, ele sempre faz isso, ele é demais. Estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Parece que está falando para mim. Por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Coloca o nosso banner aqui, por favor. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Ele sempre. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve dias de medo? Aqueles que são pai provavelmente já passaram por alguma noite quando o seu filho, a sua filha grita do quarto: papai, mamãe, eu estou com medo. Eu me recordo, certa vez, eu estava dormindo, abri os olhos, estava minha filha, Clara, assim, com os olhos assim em cima de mim, eu tomei aquele susto, aí eu tive medo, e perguntei: filhinha, o que foi que houve? Ela disse: papai, eu estou com medo, vem. E é impressionante como nós vamos, eles nos chamam porque têm a certeza que um pai e uma mãe sempre irão, que eles nunca estarão sozinhos. Ele sempre vem.
A gente toma esse texto hoje como base, uma das palavras talvez mais conhecidas das Sagradas Escrituras, mas que para a gente entender, eu queria que a gente fosse lá no início do capítulo 14, para a gente entender o momento da vida e do ministério de Jesus e seus discípulos. Porque o negócio aqui estava sério. O ministério de Jesus estava fervilhando, a intensidade era alta. Diz a palavra que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus já havia realizado milagres e prodígios. Era cego vendo, coxo andando, surdo ouvindo, mudo falando. E em meio a essa agitação ministerial, eis que chega uma notícia temerosa. A morte daquele que batizava arrependimento. A morte daquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia então Jesus recebido a notícia da morte do seu primo, aquele a quem ele muito amava, decapitado por Herodes, o rei, o grande Herodes, João Batista. A Bíblia, quando fala no Novo Testamento de Herodes, ela nos apresenta 4 Herodes. E às vezes a gente se confunde um pouco nisso. O primeiro Herodes é Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas em Belém. O segundo Herodes é Herodes, o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas. Esse nosso Herodes que aqui manda decapitar a João Batista. O terceiro é Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago e prendeu Pedro em Jerusalém. E o quarto Herodes Agripa II, aquele que disse a Paulo em Cesareia: por pouco não me convertes a seguir com vocês. E ao saber então Jesus da morte do seu primo, ele então procura um lugar de descanso. O negócio estava agitado, ele não tinha um tempo nem para comer, de repente chega uma notícia dessa devastadora, e quem não sofreria? Então ele vai buscar um lugar de paz e tranquilidade, para um tempo de reclusão, mas ao chegarem nesse lugar que deveria ser de paz, diz a palavra que ao desembarcarem, havia ali uma multidão de pessoas esperando Jesus para serem libertas, curadas, restauradas e ouvirem uma palavra. E o verso 14 vai nos dizer que Jesus, ao ver a multidão, ele se compadece e ele cura todas as pessoas, porque ele é o Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Talvez tenha alguém aqui nessa noite buscando uma cura para algo na sua vida. Creia que ele é o Deus que pode restaurar. Ele é o Deus que refaz todas as coisas. Com ele nós não temos o que temer. E ao entardecer, seus discípulos, percebendo que o lugar era despovoado, que o povo já estava cansado, com fome, ele então procuram a Jesus e diz: vamos despedir esse povo, Jesus. O povo está com fome, já bastou. O Senhor já curou quem tinha para curar, já restaurou a saúde de quem tinha para restaurar. Está tudo resolvido, manda esse povo para casa, porque a gente não tem o que fazer com eles aqui. Se eles ficarem aqui, eles vão desfalecer. E Jesus então pergunta para eles, dizendo: dá-lhe vocês mesmo que comer. E ele diz: a gente não tem nada, como é que a gente vai fazer? Então aparece um menininho. E esse menininho olha assim para Jesus, eu imagino meio que Rodriguinho, sabe? Eu tenho. Você tem o quê, menino? Eu tenho 5 pães. Eu tenho 2 peixinhos. E os discípulos começam aí, Jesus disse: vocês estão rindo de quê? Isso na mão de vocês pode não ser nada, mas na minha mão é muito. Porque eu sou o Deus que faço grandes coisas a partir de coisas pequenas. Vocês ficam procurando ter muito dinheiro na mão para resolver as coisas. Vocês ficam procurando ter muita saúde. Vocês ficam procurando ter muita inteligência. Mas na minha mão não preciso de nada, porque eu sou dono da prata, do ouro, eu sou o criador do céu, da terra, de tudo que você vê e daquilo que você não vê. Então bota aqui na minha mão. Ele levantou, deu graças ao Pai, e diz a palavra que 5.000 homens, fora crianças e mulheres, foram alimentados. Estima-se então que 12.000 pessoas foram alimentadas a partir de 5 pães e 2 peixinhos. A fama de Jesus se espalhava, e todos já o viam como Messias.
Veja comigo que Jesus chega nesse lugar e na mesma cena havia uma multidão, numa expectativa aí de 12 mil pessoas que foram curadas, restauradas, renovadas. Nessa mesma cena, essas 12 mil pessoas estão com fome e agora são alimentadas. Então esse povo que havia sido julgado, subjugado, dominado por Roma diz: esse é o nosso rei, esse é o nosso Messias prometido, é ele quem vai nos governar, vamos nos levantar como um exército, vamos lutar contra Roma, vamos proclamar ele rei. Jesus sabia que isso ia acontecer e ele sabia que os seus discípulos estavam suscetíveis a seguir a multidão. É por isso então que ele diz: passem agora para o outro lado da margem. Vão-se embora daqui. Eu não quero vocês aqui. Eu imagino Jesus correndo, puxando as cordas, puxando o barco para perto. Bora, Pedro. Corre daqui. Pedro tinha que ser o primeiro, né? Porque se Pedro pegasse um negócio desse, uma noticiazinha dessa, ele saía inflamando logo todo mundo. Ele era o primeiro a botar Jesus nos ombros e sair gritando: é o rei de Israel. Né? Pedro era meio doido no negócio. Então ele manda eles correrem. Sai daqui. Ele obriga eles a sair. Fica sozinho. E depois de despedir a multidão, diz o texto que ele sobe ao monte. E no monte então Jesus para orar sozinho. Isso me traz um questionamento poderoso, porque se ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo, se ele é o Filho unigênito de Deus, que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, controlando todas as coisas do seu trono de glória e de graça, ele não negligenciou no seu ministério uma vida de oração. Por que a gente negligencia? Por que a gente dá tanta bola para o WhatsApp, para Instagram, para Facebook, para TikTok, para a televisão, e a gente vai negligenciando o nosso tempo de intimidade com o Senhor? Jesus tinha tudo. Ele tinha uma multidão aos pés dele. Ele poderia ter sucumbido ali, ó. Enquanto tem muita gente buscando like, adoidada aí na internet, Jesus tinha 12 mil na frente dele, ele mandou tudo capar o beco. Porque melhor do que estar com a multidão é estar com o Pai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês: cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Porque a mesma multidão, ó, que aplaude aqui dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, é a mesma que grita: crucifica. Em horas que nós precisamos largar as multidões para nos lançarmos nos braços do Pai. A oração foi uma marca viva do ministério de Jesus. Se Ele fez, eu e você precisamos fazer. Mas diz o texto então que Jesus está no monte, ele está ali orando sozinho, de frente para o mar. E ele então avista os seus discípulos a muitos estádios de distância. Cada estádio tinha mais ou menos 200 metros. E eles estão lá e os ventos eram contrários, eram turbulentos, eram rijos, eram difíceis. E eles estão remando e Jesus os avista ali, lutando para que o seu barco não vá a pique. E é engraçado porque quem estava naquele barco não era o pastor Rodrigo, não era o pastor Antes, não era o Raí, não era o Fernando, eram pescadores experientes, pessoas que viviam daquelas águas, pessoas que conheciam aquilo ali como ninguém, mas eles se viram de repente com ventos contrários, difíceis, algo lhe foge ao controle, e isso passa a lhe colocar medo. O barco, normalmente, era o ambiente mais seguro para eles. Afinal de contas, eles viviam disso. Mas, de repente, os ventos contrários chegaram e lhe tiraram a paz. É o empresário, onde tudo parecia caminhar bem e, de repente, falência. É o casamento, onde declarações de amor, eu te amo, está tudo maravilhoso, mas de uma hora para outra vem inesperadamente um pedido de separação. É o ser pego de surpresa na empresa, você trabalhou, lutou, tinha certeza que quando o teu chefe te chamou, ele ia te dar uma promoção, mas veio uma demissão. É o diagnóstico médico inesperado quando você tinha certeza que estava vivendo a melhor forma física da sua vida. E o texto nos diz que eles estavam vivendo nessa turbulência na 4ª vigília da noite. Sabe o que isso nos mostra? Que eles estavam entre 3 e 6 da manhã.
Entre 3 e 6 da manhã, eles estavam remando, eles estavam lutando contra um desafio que começou no final da tarde. Eles passaram horas lutando contra as ondas, contra o vento, e eu quero observar 2 coisas importantes que nós vemos até aqui que não pode nos passar batida. A primeira é quando a obediência nos empurra para o centro de uma tempestade. Você já parou para pensar nisso? Jesus que mandou. Não foi qualquer um, não. Ele disse, vai, e eles obedeceram, eles entenderam a autoridade da palavra de Jesus. Quando eles menos esperam, estão no centro do olho de um furacão. E isso nos traz questionamentos. Como é que a gente entende estar passando por tempestades quando estamos fazendo tudo certinho? Porque Deus nos empurra para o centro de uma crise. Já parou para pensar? Porque nós somos sacudidos muitas vezes com ventos que são muito mais fortes do que nós. A resposta é que a vida cristã não nos impede de viver os dramas da vida natural. O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo teremos, mas tem de bom ânimo. Um cristão vai viver as mesmas dificuldades de um não cristão. A diferença é que isso não nos faz sucumbir. Pelo contrário, vai revelar a solidez da nossa fé. Tempestades vêm, dias difíceis vêm, mas a nossa casa precisa estar construída na rocha, não na areia. Porque o vento que bate numa casa e na outra é o mesmo. Mas o que vai diferenciar é onde você e eu estamos construindo a nossa história. Quando é Jesus que manda, igreja, a gente apenas faz, a gente não questiona. Porque aquele que tem autoridade para nos mandar entrar no barco, tem autoridade para fazer a tempestade se calar. A segunda observação que eu quero fazer nessa noite, que não pode passar batido, é quando Deus muitas vezes nos parece estar atrasado. Talvez você já viveu, esteja vivendo, se não viveu, não está vivendo, você vai viver um dia. Eles já estavam vivendo isso ali há cerca de amarga 9 horas. Todo o conhecimento dele naquelas águas não valia mais nada. Pedro, Tiago, João, André, de nada estava valendo. Então o pavor começa a tomar conta deles, o medo. Nada poderia lhes acalmar, aquele que lhes dava segurança não estava lá. E aí nos nasce um questionamento. Como reconhecer o amor de Deus na hora da angústia, se Ele não chega para nos socorrer? Como? Como conciliar o amor de Deus com o sofrimento, com a amargura, com a tristeza, com a morte, com o luto, com a separação, com a doença? Como? Quantas vezes o maior drama que a gente enfrenta não é a tempestade, mas é a demora de Deus em vir nos socorrer. Eu penso que foi esse o drama que viveu Marta e Maria, quando seu irmão Lázaro já estava doente. Então elas mandam notícias a Jesus e ficam esperando Jesus voltar. E eu imagino as pessoas chegando para elas e perguntando: Marta, Maria, mas você acha que Jesus vai vir? Você acha mesmo que Jesus se preocupa com o problema de vocês? Você acha mesmo que Jesus ama Lázaro? E elas o tempo inteiro dizendo: sim, com certeza, Ele nunca nos deixou na mão. Só que Lázaro morreu. 4 dias se passou, aí de repente chega Jesus com a cara mais lavada. E aí Marta corre ao seu encontro e diz assim: se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outra palavra, o que ela estava dizendo ali é: você é um Deus atrasado, perdeu a hora, passou, a gente estava te esperando, confiamos e você não veio. Mas quando Jesus chegou, o milagre aconteceu, porque essa morte de Lázaro era para a glória de Deus. Se Jesus tivesse chegado no tempo delas, era cura. Como Ele chegou no tempo deles, é milagre. A gente precisa crer no tempo de Deus. Deus não atrasa, Deus não demora. Ele tem um tempo certo para fazer nova todas as coisas. Quantos creem nisso? Isso faz sentido para a vida de vocês? Glorifica o nome dEle no teu coração nessa noite. Deus está falando para a tua vida.
Talvez você esteja orando por muitos e muitos anos, meses, semanas, dias, horas. Eu não sei, o que eu sei é que Deus ouve a sua oração. E na hora que Ele chegar na tua vida, o teu milagre vai acontecer. E nos versos 26 e 27, diz o texto que eles veem alguém chegando. Olha, demorou, mas chegou. Então eles tomam um susto e gritam: fantasma, fantasma. Havia uma lenda que dizia que à meia-noite os fantasmas andavam por sobre o mar. E o povo vivia com essa crendice. Mas essas coisas não acabou não. Até hoje tem crente que acredita em signo. Eles gritam lá: é um fantasma. Mas Jesus calmamente diz: não, tem fantasma não. Se acalma aí. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não? Não? Aleluia, não temos. Querido, Jesus sempre vem. Ele sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Você não precisa tremer. Olha, Jesus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas na fornalha. Jesus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova dos leões. Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou na hora certa, na hora oportuna, porque essa tempestade tinha um objetivo, era trazer os discípulos para perto dele, para crerem, para aumentar a sua confiança. Tinha pedagogia aí. Às vezes o Senhor permite uma tempestade para deixarmos Ele vir, e eu e você sabemos que só Ele é Deus. Só Ele. Agora a gente fica fiando a nossa vida em homens, ouvindo palavra de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, estão do outro lado do mundo, não sabemos nem a sua história, mas está lá no YouTube com milhares de seguidores, e a sua palavra passa a ter validade para nós. Queridos, muitas vezes Deus vai permitir uma tempestade na tua vida para você saber que só Ele é Deus. E Ele vem andando, Ele vai vir andando por sobre as águas dessa tempestade, para que eu e você saibamos que todas as tempestades, seja ela qual for, estão sujeitas aos seus pés. É Ele que anda por cima. Não tem nada acima dele. Ele é o Deus poderoso, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima de todos os reinos, Ele está acima de todos os poderes. Ele é o Deus que está comandando todas as coisas, e o desenrolar da história dele não é nosso, mas a gente precisa crer. Ele sempre vem para os aflitos, aqueles que pedem socorro. Só pede socorro aquele que precisa de um Deus. Só dobra os joelhos aquele que precisa de um Deus. Só abre a boca para orar aquele que se sente fraco o suficiente para dizer: eu preciso de ti, Senhor. Como diz o salmista: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Queridos, quando os recursos dos homens acabam, Deus sempre tem uma saída. Eu não sei para o que você precisa aprender a clamar, a orar, a entregar, a abrir seu coração. Porque eu estou pregando para pessoas que talvez estejam carregando aflições durante toda uma vida. É hora de você clamar ao Senhor. Pedir cura, renovo, libertação, restauração. Porque Ele sempre vem, mas Ele vem do jeito dEle. A gente humano fica querendo que Ele venha do nosso jeitinho. Os discípulos esperavam socorro, mas não entenderam quando Ele chegou. Eles esperavam por Jesus da maneira deles, humana, mas Jesus é Deus. Eu gosto daquela passagem em Marcos 7, quando amigos levam um homem surdo e gago até Jesus, e eles dizem assim: impõe as mãos sobre ele para que ele seja curado. Eles já chegam mandando, dizendo assim: ó, eu quero que você cure o meu amigo, mas eu quero que você cure do meu jeito. Põe a mão sobre ele. Porque se entendia que impor as mãos com poder se resolveria o problema. O que é que Jesus faz? Jesus tira ele do meio da multidão. O homem era surdo. Aí Jesus tapa os ouvidos. Imaginou um negócio desse? O cara deve estar pensando na hora: esse camarada é doido, eu nunca ouvi, ele tapa meus ouvidos. Só que o homem era gago, ele falava embaraçadamente. O que é que Jesus faz? Jesus cospe na boca desse homem e o milagre acontece.
Porque Jesus não tem métodos, Ele é Deus, não importa o método, importa é que Ele faz. Não fica esperando Ele fazer do teu jeito, apenas clama, crê e confia que Ele vai fazer. Ele vai fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos. Ele sempre faz, Ele sempre vem. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí vem Pedro. Sempre Pedro, né? Quem me conhece sabe que eu sempre digo que Pedro é brasileiro. Pedro era virado no modo de quento. Pedro era arrochado. Aqui no Nordeste a gente ia dizer que ele era popeiro, né? Era arretado. E ele diz: Senhor, me manda ir contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, e ele vai. Tranquilo. Salomai, anima, Johnny, caminhando, olhando para Jesus, de repente, ele vê as ondas e, pum, começa a se afogar. Enquanto seus olhos estavam em Cristo, ele poderia realizar milagres, mas quando seus olhos saíram de Jesus, ele sucumbiu em meio à tempestade. Ele creu. Crer é soltar do barco, é sair da nossa segurança para nos lançarmos nas mãos de Jesus. Mas quando a nossa fé, ela é pequenininha, muitas vezes nós vamos tirar os olhos de Cristo e nos deixar levar pela força da tempestade. O Novo Testamento vai nos representar 2 vezes Jesus acalmando a tempestade. Na primeira vez, ele acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Na segunda vez, ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade, porque tem horas que primeiro ele precisa acalmar o nosso coração para depois resolver o nosso problema. Tem horas que primeiro o problema está aqui, ele precisa resolver isso aqui para resolver aquilo que está nos afligindo, porque Jesus sabe quando a tempestade não é do lado de fora, mas é aqui dentro. E essa é a pior tempestade que eu e você podemos carregar em nossas vidas. Mas Ele sempre vem. Ele sempre vem. Ele sempre vem caminhando por sobre as águas. Jesus, quando socorre Pedro, ele diz o que para ele? Homem de pequena fé. Mas Pedro tinha fé. Contudo, uma fé pequena. A fé que eu e você não podemos ter. Jesus muitas vezes vai falar sobre fé na sua caminhada. Algumas vezes ele vai questionar a fé de alguns, como ele diz agora para Pedro, homem de pequena fé, e outras vezes ele vai elogiar a fé de alguns, dizendo: grande é a tua fé, faça-se conforme a tua fé te salvou. Nós precisamos tomar como base nessa noite o avaliar como anda a nossa fé. Porque as tempestades, elas sempre vão existir. Haverá dias que as goteiras vão aparecer do nada. O aperreio vai chegar. O filho vai adoecer. Chama Jesus para o barco da tua vida, porque quando ele chegar, o teu milagre vai acontecer também. E quando ele sobe no barco, diz o texto no verso 33, que todos, você sabe quando a Bíblia diz todos o que é? Todos os adoraram. Todos aqueles que há pouco estavam temendo, chorando, sofrendo, assustados, angustiados, todos dobraram os seus joelhos e disseram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Coloca aqui, por favor, Lucas, verso 33, só para a gente finalizar. Verso 33, por favor. Essa declaração, preste atenção aqui. Essa declaração é de vida ou morte. Nós estamos falando de salvação, de vida eterna. Então você vai declarar comigo. Vamos juntos. Verdadeiramente. Calma, senão a gente não vai para o céu.
Senão a gente não vai, desse jeito não. Eu já disse que a gente vai nem que seja um empurrando o outro, que a gente vai chegar lá. Mas desse jeito vou ter que empurrar todo mundo. Então vou com fé agora. Verdadeiramente, és o Filho de Deus. Então fica de pé para a gente glorificar o nome dele nessa noite enquanto nós o louvamos, porque ele está agindo aqui no meio de nós. Quantos creem nessa verdade? Quantos creem nessa verdade? Quantos creem nessa verdade? Então glorifica o nome dele porque ele está no meio de nós. Glorifica o nome dele porque ele está agindo aqui. Ele conhece as tuas dores, ele sabe das tuas angústias, ele conhece os teus medos, ele sabe aquilo que você está clamando, que você está pedindo. Ele conhece o teu emprego, ele conhece a tua empresa, ele conhece o teu casamento, ele conhece a vida dos teus filhos. Ele é aquele que tem projetos de vida e não de morte para você. Então feche os seus olhos para a gente orar.